Quando a gente é criança, a gente aprende que a mentira faz o nariz crescer. E a gente aprende isso por conta de um conto chamado Pinóquio. Hoje a gente vai abordar outros simbolismos que existem dentro desse conto que servem tanto para crianças quanto para adultos e para quem é um pouquinho mais velho também. Bom, e como o Paulo bem disse, né, a história do Pinóquio é uma história muito maior do que apenas um nariz que cresce quando a gente conta uma mentira. É uma história que, apesar de simples, ela tem muitos simbolismos e conta pra nós, né, passa pra nós muitos ensinamentos importantes. E a gente pode pegar desde o iniciozinho da história, né, quando a gente tem lá, né, o grilo lendo a história do Pinóquio, né, e a gente vê que a história começa numa cidade, na noite, né, onde só tem uma casinha com luz acesa, uma única pessoa acordada no meio daquela cidade, que é o Gepeto, né? O que o Gepeto ele faz? Ele é um marceneiro, né? Logo, ele é aquele cara que pega matérias brutas da natureza e transforma em coisas mais sofisticadas, né? Então você tem, né, na casa dele você vai ter vários relógios, você vai ter vários bonecos, você vai ter várias coisas que mostram que ele é criador, né? Ele dá essa forma às coisas que são brutas, ele dá essa forma sutil às coisas que são brutas, né? E ele está trabalhando na construção de um boneco, né? Que seria o Pinóquio. E é interessante a gente reparar que logo aí já tem alguns simbolismos muito interessantes. Não só o simbolismo do criador, sendo o Gepeto, né? Mas também o simbolismo dele ser o único que está acordado no meio de toda aquela escuridão, no meio de toda aquela cidade adormecida. Aí a gente trabalha com a ideia do sono e do despertar. Quando tudo está dormindo para a materialidade, né, quando nós estamos dormindo para a materialidade, é o momento que nós estamos verdadeiramente acordados para aquilo que é elevado, né? Então, se a gente for entender que no conto do Pinóquio, assim como em todos os outros contos, todos ali representam um único personagem, a cidade dormindo seria esse lado material, esse lado mais denso do Gepeto, que está adormecido, enquanto seu lado mais elevado está desperto. E aí é muito interessante porque logo no início, né, como o Patrick falou, o Gepeto, além de construir várias outras coisas, ele começa a construir o Pinóquio, né, ele está ali ajeitando as últimas coisas, né, dando os últimos retoques. Ele até brinca com o Pinóquio. Dá uma carinha feliz, né? Dá uma carinha feliz, né? Fala que é muito importante isso, mas... Essa pegada, não é tão difícil assim. Mas ele, obviamente, ainda não tem vida, né? E o Gepeto, de certa maneira, lamenta um pouco por aquilo, né? Ele tem uma vontade muito grande de ter um filho, tem uma vontade muito grande de se manifestar, de certa forma, né? Que não é um simbolismo tão direto assim, mas que pode ser encaixado também. E aí, ao se deitar para dormir, ele pede para que o gatinho fofinho abra a janela e ao se deparar com o céu, ele vê uma estrela, né? Uma estrela muito grande, muito bonita, e ele pede a essa estrela que ele possa então ter um filho, que ele possa se manifestar, que o Pinóquio possa ser um menino de verdade, né? Que ele possa ter vida. E aí, essa grande estrela, e aí, obviamente ele dorme, e essa grande estrela, na figura da grande mãe, na figura desse aspecto da terra, desse aspecto provedor, aparece como a fada madrinha, né, como aquela que pode de fato realizar os desejos, e frente à pessoa que o Gepeto representava, a bondade, os atributos que ele manifestava, ela concede esse desejo. Ela dá de certa maneira vida ao Pinóquio, mas ela mostra a ele e a nós que estamos assistindo o filme que ele ainda não é um menino de verdade. Ele precisa se construir, se trabalhar, adquirir alguns outros atributos ao longo da vida, da jornada dele, para que ele de fato se torne uma pessoa, de fato tenha vida e manifeste isso da melhor forma. E aí entra num ponto bem interessante, que é um tanto quanto bíblico da história, né? É a construção do mundo, é a construção do homem, né? Gepeto, ele vai representar aquela vontade divina de se materializar, de ter um filho, ou seja, alguém que vai dar continuidade a ele. E ele faz isso, ele faz um corpo, ele faz Pinóquio, e chama de Pinóquio. Pinóquio, né, no dialeto local, significa pinhão, né? Ele é um fruto, ele é algo que precisa ser fecundado, ele precisa germinar para dar mais frutos, para virar uma árvore e dar outros frutos. Ou seja, nós ainda somos sementes, ainda não nos desenvolvemos. É por isso que o Pinóquio ainda é um boneco de madeira. Ele ainda não adquiriu essa alma que quer crescer. Ele ainda não adquiriu esse conhecimento daquilo que é elevado, daquilo que é espiritual, daquilo que é sutil. Ele ainda está muito entranhado na materialidade.
E a fada madrinha fala sobre isso. Ele pergunta, eu sou um menino de verdade? Ele fala, não, ainda não. Não é tão fácil. Você tem uma jornada pela frente, você tem que aprender, você tem que se desenvolver. E aí vem uma passagem que não está no conto em si, mas é uma passagem bíblica, né, que é crescer e multiplicar-se. Né? Você vai crescer como indivíduo, não é crescer e ficar grande, forte, parrudo, comer bastante, ficar... É crescer como ser humano. E aí você vai começar a multiplicar, você vai começar a dar fruto. Aquele pinhão, né, o Pinóquio, deve, sob a orientação da fada madrinha, né, crescer para dar novos frutos. E isso é um chamado que a história faz para a gente. Né? Deixarmos essa materialidade, deixarmos de pensar apenas naquilo que é material. É importante pensarmos no que é material, porque a gente se manifesta ali. O Gepeto mostra isso pra gente. O Gepeto vai se manifestar no mundo através do Pinóquio. Só que o Pinóquio precisa aprender como se manifestar no mundo para fazer esse casamento com aquilo que é sagrado. O Pinóquio, ele precisa fazer isso para poder adquirir real humanidade. Sim. Né? Ele tem uma vida ali, mas aquela vida não é humana, porque, segundo a própria fada madrinha diz, né, ele só vai se tornar verdadeiramente humano quando ele aprender a discernir o certo do errado e aprender a escolher o que é certo, resistindo às tentações, né? Esses são pontos que ela coloca muito interessantes, né? Além também de colocar 3 outras condições que a gente vai falar aqui durante o vídeo, que é a questão dele ser corajoso, dele ser verdadeiro e dele ser altruísta. Então existe ali um roteiro, né? Um roteiro que o Pinóquio precisa seguir para de fato manifestar essa humanidade. Fácil, básico, tranquilo. Bem simples, faz o que é certo, não se corrompa com as tentações, seja corajoso, seja verdadeiro, seja altruísta. É só isso. E para ficar mais fácil ainda, a madrinha entrega ao Pinóquio o grilo falante, que, né, começa a história, né? Ele começa a história narrando, é o grande narrador da nossa história, e o grilo falante, ele vai funcionar dentro do conto de Pinóquio como sendo a própria consciência. Literalmente. Literalmente, porque isso a própria fada coloca isso, né? E é interessante a gente ver a transformação do próprio grilo, né? Porque quando ele começa na história, ele é maltrapilho, né? Ele tá com o paletózinho dele tá todo rasgado, o sapato dele tá todo arrebentado. Embora ele seja maltrapilho, você vê que se aquelas roupas não são roupas qualquer. Ou seja, já mostra que ele é um ser elevado, só que ele é um ser elevado vivendo, né, num ambiente não tão elevado assim. Ou seja, ele já era consciência, só que ele era consciência que ainda estava entorpecida, mergulhada no mundo, assim. E quando a fada vem e transforma ele, né, dá a ele de fato o cargo de consciência para o Pinóquio, toda aquela roupa dele se transforma e ele fica todo pomposo, né? Ou seja, é a elevação da consciência. Ali ele se eleva um pouco mais como consciência para poder naturalmente servir como guia para o Pinóquio. E a história caminha, beleza. A jornada do Pinóquio começa, como toda criança ele tem que ir para a escola, tem que cumprir com os deveres de cidadão, tem que fazer as coisas normalmente. Ele vai, o Gepeto coloca ele para ir para a escola, só que nesse meio do caminho ele encontra com João Honesto. João Honesto e seu capanga, né? Sempre te levando por um bom caminho. João Honesto e seu capanga, que por coincidência são raposas. E a gente também tenta pegar um pouco pelo simbolismo que os animais representam nesses pontos, né? A raposa ela sempre foi considerada, né, tanto no Ocidente quanto no Oriente, um animal de astúcia, um animal esperto. Esperteza não é inteligência, esperteza é malandragem, é você ser esperto. Tanto que o ajudante que caminha com ele é bem... Não inteligente. Não inteligente. Obrigado. Eu estava procurando a palavra menos ofensiva. Ele é bem o oposto de inteligência, mostrando que a esperteza não é inteligente, mas ela pode parecer. Né? E ele vem com o seu linguajar, né, com a sua lábia, né, que o esperto tem muita lábia. E a lábia ela serve justamente para nos seduzir, né? Porque o esperto ele sabe que ele não tem inteligência para te conquistar através da inteligência, para te conquistar através da razão. Ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar aquilo que você tem de mais primitivo e instintivo. Ele vai tentar te fisgar por baixo, pelos seus desejos. E aí o Pinóquio acaba vivenciando uma das primeiras, talvez, experiências da alma na sua jornada humana, né? Que é lidar ali com as questões
do ego, da fama, de aparecer, né? O Pinóquio é levado para um circo, nesse circo ele faz sucesso, as pessoas batem palma para ele e ele percebe que ele é um boneco, originalmente uma marionete, só que ele não usa fios. Isso é uma coisa muito interessante. Né? Ele se sente livre. Ele se sente livre, exatamente. Eu sou um boneco sem fios, eu sou livre. E essa liberdade para ele é tudo. Só que na verdade é uma ideia falsa de liberdade, né? Uma ideia falsa de liberdade conversa muito com a gente, né? Muitas das vezes nós nos sentimos como Pinóquio, muitas das vezes nós nos comportamos como Pinóquio. Nos deixamos ser seduzidos pelas aparências, nos deixamos ser seduzidos por aquilo que é material. Nos regozijamos porque isso nos traz um certo reconhecimento perante as pessoas e nós nos achamos livres. Achamos que somos livres porque podemos fazer o que queremos, onde na verdade a liberdade está muito longe de ser. Lê do engano, né? Lê do engano. E isso é bem interessante, que novamente a história é literal. Pinóquio é preso. É bem escancarado. Ele era tão livre. Ele era tão livre. Achou que ia chegar ali e depois ia pra casa e vou contar pro pai. Não, olha só, pai, não fui pro colégio, não, ganhei esse dinheiro aqui. Não, nem o dinheiro ele ganhou, porque fica para o dono do circo. Você acaba se tornando escravo daquilo que você precisa. O seu ego, desse ponto de vista, é claro que existem várias linhas que vão abordar a questão do ego, mas o ego aqui, representando os nossos desejos mais baixos, ele é refém daquilo que ele deseja. Ele quer aplauso, então ele vai fazer a vida para que você receba aplauso. Ele quer dinheiro, ele vai fazer de tudo da sua vida para você buscar ter dinheiro. Logo, a liberdade que o Pinóquio achou que ele tinha, ele na verdade não tinha, porque ele era escravo dos seus desejos. A gente até tem alguns vídeos falando sobre isso, né? Pode procurar aí no card, deve ter em algum lugar, né? Mas dando continuidade à história, né? Pinóquio tem uma epifania. Ele percebe que, não, eu não posso ser escravo dos meus desejos. Então o que ele faz? Ele pede ajuda. E pedir ajuda é muito importante, porque nós nos achamos livres, eu posso fazer qualquer coisa, e se eu tudo posso, eu faço tudo sozinho. Só que não é dessa forma. A gente precisa pedir ajuda. A gente precisa ser humilde e reconhecer onde nós somos pequenos. E ao reconhecer que ele era pequeno ali, a fada madrinha vem e aparece para ajudá-lo mais uma vez. Sim, e é muito interessante esse momento, né? Ele tem ali o contato com o grilo falante, né? Com a consciência dele. Mas quando a fada madrinha pergunta o que aconteceu, ele não tem coragem de falar a verdade, de assumir os erros, de entrar em contato com isso, porque ele se sente envergonhado, porque ele percebeu que não foi uma coisa muito bacana. Mas, aí talvez apareça a parte mais famosa da história, o nariz começa a crescer um pouco. E ele não percebe que ele está mentindo, e ele vai crescendo, até que a fada madrinha fala para ele que, conforme ele vai mentindo, a mentira fica escancarada na face dele, né? Enfim, a gente conhece isso como a mentira tem perna curta, enfim, essas coisas vêm à tona. Mas, ao perceber que aquilo realmente não estava correto e que, além de seguir um caminho não voltado única e exclusivamente para os prazeres, ele não deveria mentir, a fada madrinha dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade de voltar para o caminho do que é correto. E aí o liberta, e aí ele volta lá todo feliz. Ele bate no peito e fala, aprendi. Caraca, agora, né? Agora eu vou pro colégio, né? Eu fazia a vida direita e tudo mais, até que ele se depara novamente com o João, com a tentação, com a dificuldade, com a raposa, e ele se mostra um pouco mais resistente à lábia do João, mas nem tanto, né? E isso é um aspecto muito interessante, porque a gente precisa passar por várias dificuldades, ou enfim, a gente acaba passando pelo nosso processo de aprendizado, e é claro que cada um tem uma certa maneira de vivenciar isso, mas bem ou mal, nós vamos enfrentando os desafios da vida para que a gente possa ir lapidando os nossos conhecimentos, a nossa forma de lidar com o que é correto, com o que não é, e em muitos momentos a gente não consegue se colocar da melhor maneira possível, ainda que a gente enxergue que talvez aquele não seja o caminho tão assertivo, tão adequado assim. E aí o João vem lá, faz um diagnóstico, dá uma série de coisas, fala que ele tem alergia e tudo mais, e consegue levá-lo numa outra direção, consegue fazer com que ele ceda, de certa forma, às tentações, e nesse momento da história, há uma tentação um pouco mais forte, digamos assim. E, de certa forma, literal, né? Porque ele vai para Ilha dos Prazeres. Sim. Tem um detalhe muito interessante justamente dessa transição dele, né, indo para a Ilha dos Prazeres, que é a questão de que quando a gente acha que a gente dominou alguma coisa, é justamente o momento que a gente é pego. Achou errado. Achou errado.
Porque é aquele momento que você ainda está dominado pelo seu ego. Você passou por uma experiência, você saiu dessa experiência, você aprendeu. Só que simplesmente por você achar que você já dominou aquilo, você baixa a guarda e aí que você vem, a vida vem e você acaba apanhando de novo, porque, né? E é o que acontece com o Pinóquio. Ele vai para a Ilha dos Prazeres, né? Como o Paulo falou, né? O nome é bem sugestivo, é uma ilha onde tudo pode, né? Não existe polícia, não existe fiscalização. Os meninos são levados para essa ilha, são meninos que já gostam mesmo de uma farra, de uma bagunça, né? E lá nessa ilha eles vão poder fumar, eles vão poder beber, eles vão poder jogar, eles vão se envolver com coisas que são... Só abrindo um parênteses aqui, a ideia do jogo não tem problema nenhum. O problema é que quando o jogo se transforma numa fuga da realidade. Eu não vou arrumar meu quarto porque eu tô aqui jogando LOLzinho. Eu não vou trabalhar porque eu tô jogando LOLzinho. Não sei o que porque eu tô jogando Candy Crush. Não é isso. Você pode jogar, só não pode jogar dessa forma. Sei. E aí o que acontece? Eles começam a perceber que as crianças estão sumindo, né? E até que a gente é apresentado o que aconteceu com as crianças, né? Que é um processo que vai acontecer também com o Pinóquio. Justamente a transformação deles em burros. Você vai falar, nossa, qual é a ligação de uma coisa com a outra? É total! A partir do momento que eles foram para esse lugar e eles se deixaram vivenciar, né, se entregaram aquilo aos prazeres, eles vivenciaram aquilo que eles tinham de mais animalesco dentro deles. Logo, eles se transformaram em animais. Você é aquilo que você faz, né? Então eles se tornaram aquilo que eles estavam manifestando naquele momento. O Pinóquio se assusta com a ideia de estar se transformando num burro e aí ele pede ajuda pro grilo. Ou seja, ele se reconecta com a consciência, que até então tentava acordar ele para tudo, mas ele simplesmente não dava ouvidos. Eu não sei se acontece com vocês, mas na minha vida já aconteceu bastante. Provavelmente não acontece na vida de vocês. Talvez. Mas, né, a consciência ela fala, mas você, né, parece que nem há contigo. E aí ele vai, se conecta com a consciência e por se conectar com a consciência ele consegue fugir a tempo e não vira completamente um burro, né? E ao fugir ele fala, não, agora eu aprendi de vez. Volta para casa, quando ele chega em casa, a casa está vazia. O Gepeto não está mais lá, o gatinho não está mais lá, o peixinho não está mais lá, não tem mais ninguém lá. E ele descobre que o Gepeto saiu para procurá-lo e que acabou sendo engolido misteriosamente por uma baleia. É claro que a sua reação pode ser... O quê? O Gepeto saiu pela cidade procurando o Pinóquio que foi engolido por uma baleia. Esse cara que escreveu essa história tinha na cabeça, né? É claro que se a gente levar em consideração que essa história ela foi criada num contexto cristão, católico, faz sentido, porque ele remete a uma passagem bíblica, que é a passagem de Jonas, aquele que foi engolido pela baleia. Entendeu? E quando Jonas ele é engolido pela baleia, ele está fugindo das suas responsabilidades. Yahvé aparece para ele e fala, meu filho, vamos fazer um trabalhinho? Aí ele fala, não, vou fugir. Ele vai para o lado oposto. Ele foge das responsabilidades sagradas dele. E ele acaba caindo no mar e é engolido por uma baleia que vai levá-lo para o fundo do mar. E lá ele tem um contato com o que há de mais íntimo nele. Ele percebe que através dessa busca, dessas suas próprias profundezas, ele começa a se despir daquilo que é material. Ele consegue abrir mão daquilo que busca as tentações para realizar o casamento alquímico com a divindade. O Pinóquio vai atrás do Gepeto porque ele só pode encontrar o Gepeto no ventre dessa baleia. Aquilo que você tem medo de encarar, aquilo que você quer esconder, você lembra que ele mentiu querendo esconder as coisas? Tudo aquilo que você quer esconder de você mesmo está dentro de você. E você só consegue crescer, de fato, ao encarar isso, ao olhar para o seu lado sombra e fazer as pazes com ele. Pinóquio vai procurar esse monstro, ele encontra o monstro, obviamente ele tenta fugir, né? Só que o monstro o engole, porque quanto mais a gente tenta empurrar as coisas para debaixo do tapete, mais o tapete fica grande e ele tende a derrubar as coisas em cima da gente. Justamente isso que aconteceu com o Pinóquio. Ele teve a disposição de encarar o monstro, só que ao encarar o monstro ele falou, é grande, bicho. Eu alimentei muito esse monstro. Acho melhor não. Acho melhor não. Só que o monstro vai, o engole.
E aí no ventre da baleia, dentro do monstro, ele reencontra Gepeto, né? E aí, como o Paulo falava, isso tem um simbolismo muito interessante, porque ele se reconecta com o pai, né? Ele reencontra o seu criador, ele reencontra aquilo que há de mais elevado dentro de si. No início o Gepeto não está muito afim de sair, não, ele quer ficar por ali mesmo, pegou uns peixinhos, né? Dá pra ficar durante um tempo, mas Pinóquio, até simbolicamente falando, ao entrar em contato com tudo isso, ele consegue conjecturar uma forma de sair do ventre da baleia, né? Ele percebe a necessidade de sair daquele momento, ele percebe a necessidade de renascer, né? De sair daquela dificuldade, e ele faz uma fogueira, e até tem um símbolo muito interessante com a ideia do fogo. Dá vontade, a gente tem um programa falando sobre fogo que vai passar em algum lugar também, para que vocês possam conhecer um pouco mais o simbolismo, mas fato é que ele se utiliza dessa vontade para encontrar uma maneira de sair da baleia. Ele consegue, através da criação de uma fumaça e tudo mais, mas a jornada dele ainda não acaba nesse momento. Gepeto, após a saída da baleia, se encontra desacordado, e Pinóquio nesse momento tem que salvar a vida do pai, tem que salvar o seu criador. E é o grande teste dele, é a grande dificuldade que ele passa, e ele abre mão de si naquele momento em prol da vida de uma outra pessoa. Ele consegue ser generoso, ele consegue de fato encontrar a humanidade que tem dentro dele. E a partir desse momento, mesmo literalmente na história morrendo, porque ele morre em um determinado momento, ele se conecta com o que de fato existe dentro dele, e aí ele cumpre os atributos que a fada madrinha havia colocado lá no início da história. Ele consegue ser corajoso no plano físico, ele consegue manifestar isso de forma mais elevada no que é físico, ele consegue ser altruísta porque ele dá a sua vida em prol do pai, e ele assim consegue se conectar com o que é de verdadeiro dentro de si. E aí ele renasce como um menino de verdade. Ele realiza toda essa jornada que todos nós devemos realizar, né? Nós caímos no mundo, nós nos materializamos aqui, mas nós não somos apenas essa matéria, nós somos muito mais. Existe algo que é dentro de cada um de nós que anima esse corpo do qual a gente se manifesta, e é preciso entrar em contato com esse corpo para sermos corajosos de enfrentar essas dificuldades, de encontrar a nossa alma. Ao encontrar a nossa alma, nós nos tornamos altruístas. A gente entende que nós devemos auxiliar as outras pessoas. Não pensar apenas no meu corpo, mas pensar naquilo que está de bom para a coletividade. E assim a gente se manifesta verdadeiramente no mundo. Realizamos esse casamento alquímico em todos os níveis da nossa existência e trazemos a harmonia para o cenário no qual a gente se encontra. E se você gostou desse vídeo e não for inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, com seus amigos, seus parentes. Deixa também o seu like, porque esse like ajuda pra caramba a gente. E clica no sininho de notificação para você sempre ficar sabendo quando sair o vídeo novo. Caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais dessa possibilidade de entrar em contato com a sua alma, nós temos grupos de estudos. Você pode conhecer sobre esses grupos no catarse.me/pedra de afiar. Lá tem uma descrição de cada um dos nossos grupos de estudos e outras informações sobre a gente também. Nós também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, todo dia tem postagens bem legais lá. Sempre que você interagir vai ser bem bacana. E até a próxima. Tchau, tchau. Uma história que também, para quem conhece um pouco da Bíblia, conhece um pouco da passagem de Jó. Jó da paciência. Jó da paciência, é verdade. Troquei aqui tudo Jó. Para quem conhece a passagem de Jó, não é essa. Se não conhecer, não é de Jó.